Quantos podem aplaudir bem forte a presença do Senhor, amém? Glória a Deus. Deixar um abraço lá com o meu sogro que está lá no Rio Grande do Sul. Com esse frio, com essa chuva, com tudo que acontece lá, temperatura lá não é brincadeira não. Um grande abraço, sogro, Deus abençoe. Né? Olhe para quem está pertinho de você, olha que bom que você está aqui, rapaz, olha que coisa boa. Né? Que bom louvar o Senhor. Obrigado à equipe de louvor. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus num verso único dessa noite. Enquanto você está abrindo a Bíblia, eu quero te convidar já antecipadamente para o culto de domingo que vem. Conforme anunciado tempos atrás, nós estamos investindo nosso tempo nos ministérios esse ano. E nós queremos abençoar os ministérios para o ano 2024. E já domingo que vem, nós estamos concluindo aí os nossos esforços ministeriais. Porém, temos aí a honra e a gratidão do Senhor de estarmos juntos, Estamos aí juntos para louvar e glorificar a Deus. Então vamos fazer um culto de celebração. Queremos orar por esses irmãos que estão realmente se fixando em alguns ministérios. Outros vão andando, com certeza, mas muitos já estão alinhados, E nós queremos glorificar o Senhor, amém? Então, domingo que vem vai ser uma grande festa, e no outro domingo já temos a cantata, Acho que no outro. Ah, então tá bom. Então estamos aí, não é? É ceia, não é? Então tá bom, temos aí o culto e também temos a cantata aí nesse mês de dezembro e a ceia, então. Louvado seja o Senhor. João capítulo 12, verso 32. Quantos acharam? Diga amém. Aí diz a palavra de Deus assim: e eu, quando for levantado, diz a Bíblia, todos atrairei a mim. Vamos falar esse verso juntos, vamos lá? E eu, quando for levantado, todos atrairei a mim. Mais uma vez, e eu, no caso Cristo, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Uau, Que forte esse verso. Pai, nós queremos te louvar essa noite, Tu és o nosso Deus. Obrigado, Senhor, pela adoração, obrigado pelo culto, obrigado pelas orações, obrigado pelos milagres que o Senhor faz no meio da Tua igreja. Pai, nós queremos glorificar o Teu santo nome, e nessa noite continua fazendo milagres, operando pela Tua palavra, operando, Senhor, para que os milagres aconteçam conforme Tua palavra está sendo anunciada, e nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Quantos pode dizer amém? Amém? Glória a Deus, pode sentar, querido. Quantos já tiveram na sua casa algum imã específico? Levanta a mão, deixa eu ver. Quantos já brincaram com imã, de verdade? Parar um tempo de brincar com imã, amém? Quantos já tiveram um imã possante, dos bons comprados? Aqui teve, eu gostaria de comprar, ainda não comprei, mas tem um normal, aqueles imãs normais, geladeira, amém? Quantos tem imã de geladeira? Pelo menos esse você tem, amém? Levanta a mão, com a plaquinha do gás, amém? Aleluia, Gás, chame rápido, essas coisas, tudo que a gente tem lá na nossa geladeira. Então, querido, na verdade, o imã mais forte do mundo, imã mais forte, de 2019, ali cientistas da Flórida, eles criaram um imã 10 vezes mais forte que a máquina de ressonância magnética, essa que a gente faz exames. É 10 vezes mais forte, o imã mais forte do mundo. Porém, o maior imã da Terra, ele pesa 1.000 toneladas, ele é chamado de ITER, ele tem o tamanho de um prédio de 7 andares. O rapaz é grande. Eles fazem algumas reações malucas lá, tipo essas coisas modernas aí para eletricidade,
E eles estão tentando fazer com que, através do imã, você consiga eletricidade, enfim, projetos deles. Mas um imã de 7 andares. Mas essa noite eu quero te apresentar um imã maior do que esses 7 andares. O nome dele é Jesus de Nazaré. Ele é um imã maior, ele atrai para si todos, diz a Bíblia, eu atrairei todos a mim. É um poder atrativo de Jesus, ele atrai a nossa vida, ele mexe com o nosso coração, ele nos atrai. Estamos passando em determinado lugar e de repente a palavra, a unção de Deus, seja um louvor, seja uma palavra pregada no meio lá da praça, quantos foram atraídos, não é? Pelo poder atrativo de Jesus, ele nos atrai, ele mexe com a nossa vida. Você pode dizer amém a isso? Muito bem, o Evangelho declara que Jesus tem o maior poder atrativo do universo. Ele atrai o pecado de todo o mundo, diz a palavra de Deus. Ele atrai todas as coisas, a todas as pessoas até Ele. E por que ele tem esse poder atrativo? Diz a palavra de Deus aqui, porque ele é uma pessoa única. Ele é uma pessoa única no universo. E quando a gente declara isso, a gente está dizendo que ele é filho de Deus, que verdadeiramente ele é totalmente Deus e também totalmente homem. Ele também é Cristo e ele também é homem. Ele é o Messias ungido e ele também é um ser humano, o que é muito importante para nós. Porque como ser humano eu posso me identificar com ele. Se ele fosse só divino, eu falava, poxa, o cara é divino. Não, ele é ser humano também, 100% homem, 100% divino. E quando ele desceu à terra, ele veio como 100% homem, para que eu e você pudéssemos lutar a batalha e falar, bom, se Jesus venceu, então eu também vou vencer. Se Jesus fez isso, eu também vou fazer. Se Jesus amou, vou amar. Jesus perdoou, vou perdoar. Se Jesus abraçou, eu vou abraçar. Na verdade, ele veio como homem para me incentivar a ter uma vida segundo ele mesmo, né? Nele o sobrenatural se naturalizou. O sobrenatural de Deus vinha a Jesus de uma maneira muito forte. O celestial tornou-se terrestre, o Deus lá fora se tornou o Deus aqui embaixo. Eu lembro que eu tenho um tio, né, de uma seita, e ele falou para mim, querido, Deus não está nem aí com a gente, está longe de nós. Não é? Então, assim, eu fico imaginando o que uma religião pode fazer de um Deus que não está nem aí conosco. Não é? Como é que funciona isso? Como é que funciona isso no nosso coração? E aí, eu gostaria que nós perguntássemos o que as pessoas viram em Jesus, que andaram perto. Dani citou um rapaz de Emaús que andou perto de Jesus. Né? Então, o que esse pessoal que estava perto dele viu? Olha, a palavra de Deus diz que Paulo, olhando para Jesus, disse, Deus, o Pai, deu um nome que está acima de todo nome. Como você pode dizer amém? O nome de Jesus, ele está acima de todo nome. É muito importante isso. Os anjos, uma vez falaram de Jesus, um Salvador nasceu para você, e ele é Cristo, o Senhor. O centurião romano, quando vendo Jesus morrer na cruz, ele falou uma coisa importante, diz, este verdadeiramente era o Filho de Deus. Olha que ele já tinha visto muita gente morrer, mas quando Jesus morreu, ele disse, este verdadeiramente era o Filho de Deus. Os demônios que se prostraram diante de Jesus, perguntaram para o Senhor, o que tu queres conosco? Deus, Filho de Deus. O que tu queres conosco, Filho de Deus? Os próprios demônios reconheceram que Jesus era Deus. João Batista na Bíblia diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João reconheceu que o nosso Jesus tirava todo o pecado do mundo. Veja o poder atrativo que Jesus exerce em nós. O apóstolo João diz, ele é a estrela brilhante da manhã. Judas, que o traiu, disse, eu traí sangue inocente. Pedro, que Jesus, que uma certa vez também chegou a negar Jesus, mas na sua morte diz, Deus fez a este Jesus, a quem vocês crucificaram, Senhor e Cristo. Se você perguntar para Pilatos quem é Jesus, ele vai dizer, não encontro nele culpa alguma.
Se você olhar para os oficiais do templo, em Jesus, ele diz, nunca ninguém falou assim. Esse texto é maravilhoso, porque a Bíblia diz que mandaram prender Jesus, e foi tão forte isso, e aí quando chegaram para prender Jesus, ficaram observando o que Jesus falava. Aí chegaram a uma conclusão, ninguém fala como ele. Ninguém fala como esse Jesus fala. Na verdade, se você perguntar para Tomé, que chegou a duvidar que ele estava ressurreto, ele chegou e disse, Senhor meu e Deus meu. Quando você vê, por exemplo, Deus o Pai falando de Jesus, ele fala assim, mas do Filho se diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de igualdade é o cetro do teu reino. Quando o Pai fala de Jesus, ele se refere a Jesus como Deus. Portanto, quando eu e você nos reunimos na igreja, estamos adorando a Deus, nós não estamos cometendo nenhuma idolatria. Porque no Antigo Testamento diz que Deus, o Pai, é um Deus único. E aí, se você vem à igreja e está adorando Jesus, alguém poderia perguntar, mas não tem que adorar só a Deus? Mas Jesus disse, dele mesmo, ele disse, eu e o Pai somos uma só pessoa. Aleluia. Olha só, o que Jesus fala dele? Eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, vai se salvar. Eu sou a ressurreição e a vida. Eis aqui quem é maior que Salomão. Digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Eu e o Pai somos um. Quantos podem aplaudir o nome de Jesus nessa noite? Glória a Deus. Ele atrai todos por causa da sua missão sem precedente. Eu acho isso importantíssimo. Eu me lembro de tantas e tantas vezes, quando nós somos atraídos por Cristo, que Ele nos puxa para perto, que através de uma mensagem, através de um louvor, através de uma palavra, através de um momento com alguém, de repente, ali tomando um café numa esquina com o irmão, ou uma água com alguém, e Deus atrai você. Deus tem um poder atrativo de mexer com a nossa vida. Ele tem um poder atrativo de mexer com a nossa família. A gente chega e leva a nossa família até o altar, e o poder atrativo de Deus começa a agir. Eu queria que você abrisse comigo em Lucas capítulo 19, verso 10, e você lesse comigo esse texto. A Bíblia diz, o próprio Jesus disse, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele atrai todos, porque a sua missão é sem precedentes. Ele vem buscar e salvar o perdido. Isso é tão forte, porque estávamos perdidos, e Deus veio salvar e buscar o que estava perdido. Ele veio a essa terra sabendo que ia morrer. Muita gente acha que Jesus foi só um herói. Ele foi muito mais do que um herói, né? Ou que ele foi um mártir, mas ele não morreu por uma causa. Ele morreu pelas nossas vidas. Ele morreu para nos salvar. Há uma diferença sobre isso. Ele não veio aqui numa missão para que a gente pudesse simplesmente achar a vida dele bonita. Não, ele veio mudar a nossa vida. Mas aonde ele veio nos buscar? Onde estávamos perdidos. Estávamos perdidos, estávamos diante de uma desgraça plena. E aí quando você vê João dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está dizendo para mim e para você, que se há uma esperança para nós, é porque Jesus está vivo e atrai os nossos pecados. Quantos pode dizer amém? João 10, 17 a 18 diz, dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tirou de mim, mas eu coloco por minha própria iniciativa. Eu tenho autoridade para renunciar e autoridade para retomar. Olha que autoridade Jesus tem, para renunciar minha vida e para retomá-la. Aleluia! Lá na cruz do Calvário, quando Jesus estava morrendo na cruz, a morte veio, ele foi perfurado,
ele estava sangrando, a morte queria então tomar, mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e Jesus nunca tinha pecado, então a morte não podia tocar a vida do Salvador. Eu imagino o inferno inteiro ali na cruz, cercando a cruz do Calvário, mas não havia autoridade de tocar nele, porque a morte só pode tocar quem pecou. Mas não havia pecado em Jesus. Mas está escrito aqui, eu tenho autoridade para renunciar, e tenho autoridade para retomar, ninguém tira de mim, mas eu coloco por minha iniciativa ao Pai a minha vida. Pensa nisso. Ele olha para mim e para você e diz, eu vou assumir o seu lugar, o nosso lugar, cada um aqui dizendo, eu vou tirar o seu pecado, eu vou tirar a sua dor, eu vou tirar aquilo que prejudica você, e num poder extraordinário, Cristo diz, eu vou atrair todos para mim. Nós chegamos à igreja, e eu fico imaginando que os soldados romanos não foram tão culpados assim, porque diz a palavra de Deus que aqui o cordeiro estava sendo levado ao matadouro sem protesto e em total cooperação. Ele veio para nos salvar. Olha para o seu irmão e diz, ele veio para nos salvar. E olha só, Atos 4:12, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Napoleão, George Washington, Abraham Lincoln, Mohammed, que é do islamismo, Buda, Dalai Lama, Billy Graham, que é um famoso pregador, Pastor James, seu pai, sua mãe, sua família, sua interferência, seu poder, seu relacionamento, nada pode salvá-lo, a não ser Jesus Cristo. E quando a Bíblia fala isso, nós vemos que Deus não tem netos, Ele tem filhos. O que acontece comigo, com você? Nós somos atraídos ao poder da cruz, somos atraídos a viver a vida que Ele viveu. Pensa a vida que Ele viveu. Pense o quanto Ele amou, pense o quanto Ele se doou, pense o quanto Ele na cruz se dedicou para que eu e você pudéssemos ter uma vida nele. Veja, a nossa vida não passa perto do que Ele é. Ele tem uma vida muito mais coerente, muito mais santo, muito mais tremendo que todos nós. Eu fico imaginando que o fator de meu pai e minha mãe servirem ao Senhor não me obriga a obedecer. Eu tenho que me render. Agostinho disse certa vez, a Bíblia está escrito em pronomes pessoais, há um homem e seu Deus. Não tem como eu ter o Deus de alguém, eu tenho que ter o meu Deus. Eu não tenho como ter Deus do meu papai, da minha mamãe, do meu tio, do meu avô ou da minha família. Não, tem que ser o meu Deus, Ele é pessoal. Eu te pergunto, você o conhece? Conhece Ele pessoalmente? Você pode olhar na cruz do Calvário e dizer que a sua vida está coerente com a cruz, que a sua vida está coerente com o amor de Jesus. Você pode olhar na cruz do Calvário e dizer que a tua vida responde à cruz, que você se derrete diante da cruz, que a cruz é o alvo, que a cruz é o teu objetivo. Alguém disse, sim, a cruz, não, a cruz não é só dele. A Bíblia diz, quem não tomar a sua cruz, também não pode me seguir. A Bíblia diz, Paulo disse, eu já estou crucificado com Ele. Ou seja, a minha e a sua vida, ela tem que refletir a cruz do Calvário. Refletimos a cruz no trabalho, refletimos a cruz na família. Será que refletimos a cruz com os nossos irmãos? Refletimos a cruz com um vizinho que não tem Cristo e que é não salvo, e ele te perturba, ele não é a favor de você, não gosta do seu Jesus? Refletimos a cruz neles. Paulo certa vez disse, já estou crucificado, acabou minha vida,
Acabou. Quiser bater em mim, pode bater. Vê Paulo. Paulo, ele levantava de cidade em cidade apanhando. Cidade a cidade, minha vida acabou. Você vê o apóstolo Paulo, a vida dele se resume em apanhar de cidade a cidade. Ele era apedrejado, era cuspido, batiam nele, cidade a cidade. O camarada não parava, ele não parava de andar, ele não parava, se levantava de novo e ia andando. Se você pegar o livro de Atos, depois que Pedro tem uma subida, né? Pedro em Atos capítulo 2 tem uma subida enorme. Depois Pedro vai desaparecendo e começa o livro de Atos com a vida de Paulo. Olha a vida de Paulo. Olha como é difícil olhar para ele e não ver a cruz, e não ver o sofrimento, e não ver a dedicação, e não ver o amor. A gente acha que sofre demais, que a gente tem problema demais, que a gente tem angústia demais. Olhe para a cruz, olhe para a cruz. Olhe para o Salvador sangrando em nosso lugar. Olhe para o nosso Deus. Olhe para Ele, eu te peço. E eu pergunto para você, para mim, nossa vida, até que ponto chega parecida com a dele? A vida de Cristo é tão linda. Mas ela não está lá só para dizer que é bonita. Ela está lá para eu e você viver o Evangelho da cruz. Onde eu morro todo dia. Onde por causa e amor dele, nós sofremos, temos angústias, dificuldades. É isso que acontece à cruz. A cruz não é um enfeite. A cruz não é para você levá-la no pescoço. Não funciona nada levar a cruz dentro de uma carteira. Isso não funciona para mim e para você. A cruz é a vida do cristão. Jesus Cristo mesmo diz: quem não tomar a sua cruz e não me seguir, não fazer semelhante a mim, não tem parte comigo. Não funciona. O Evangelho, ele não pode ser alguma coisa somente mediana. Nós temos a cruz do Calvário que nos chama a viver o Evangelho do Salvador. Pense nisso, irmão. Pense o que é viver o Evangelho da cruz. Eu pergunto para você, você o conhece? Ah, sim, pastor, eu fui batizado, ótimo. Ah, pastor, eu também frequento a igreja, até essa aqui, ótimo. Que bom, que legal, que gostoso. Pela graça de Deus nos veremos no céu, mas você reflete a cruz de Cristo em sua vida? Seu dia a dia reflete? Você já colocou sua confiança em Cristo Salvador? Você já se arrependeu dos seus pecados e fez dele o Senhor da sua vida? Já confessou Ele diante dos homens? Você já foi enterrado com Ele no batismo? E quando Ele salva, aleluia, Ele muda a nossa vida. Ele muda a nossa vida. Ele muda. Nós somos salvos por Ele. Acredito que alguns filhos devem ter orgulho de seu pai. Eu amo meu pai. Amei minha mãe que está com Jesus. E amo, sei que um dia eu a verei no céu. Mas eu fico imaginando um filho, por exemplo, que tem um pai importante, né, no aspecto humano, né, senador, presidente dos Estados Unidos, um sheik lá não sei do que. E aí aquele filho fica olhando para aquele pai, fica olhando, por exemplo, alguém olhar para a mãe como alguém, sei lá, seus filhos olharam para a rainha. Ah, minha mãe é uma rainha de tal país, etc. Mas agora eu posso olhar para Cristo e dizer: sou membro da família real. Ele é o meu rei. Ele é o meu salvador. Ele é que me salva. Ele é que me apoia. Ele que me ajuda. Ele que me fortalece. A cruz me mostra o caminho da minha vida. A cruz mostra o quanto eu tenho que abrir mão de eu ser feliz para que o outro também seja. A cruz me mostra uma identidade, ela acontece em Cristo. Agora, se você é um príncipe, haja como um príncipe. Se seu pai pode ter sido um alcoólatra, você pode ter sido abusado como criança, talvez você tenha sido ridicularizado com todos os anos de crescimento, talvez a escola tenha sido difícil para você, talvez alguém te colocou num trabalho forçado, mas eu quero te lembrar da tua identidade com Cristo. Quem é você? Ele é o Salvador, porque Ele traz vitória até nós. Essa é a melhor parte, pessoal.
a parte em que eu me identifico com a cruz. A parte que eu não só me identifico com a cruz, não só os meus pecados são atraídos, não só a minha dificuldade é atraída, não só as minhas angústias, as minhas dores, os meus dilemas, seja lá o que você tem. Não só isso é atraído para a cruz, como a parte boa. Louvado seja Deus, que a Bíblia promete para quem se identifica com a cruz, que a vitória já é nossa, louvado seja o Senhor. Quem se identifica com a cruz, a vitória é nossa. A vitória você vai ganhar no final da rodada. A Bíblia diz lá no final, uma ótima notícia, não é? Que quem seguiu a cruz de Cristo, ganhou lá em Apocalipse. Deus proclamou a vitória. Deus proclamou a honra para quem deseja a cruz. Filipenses 1, o apóstolo Paulo fala, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha, viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. O que vamos fazer com isso? O apóstolo Paulo certa vez falou, queria ficar por aqui, está tão gostoso, né? A gente toma café, vai na casa dos irmãos, é tão gostoso, a gente toma ceia, a gente parte para um louvor, depois a gente tem lá a cantina, depois a gente se abraça, poxa, isso é tão gostoso. Mas olha só, pessoal, dá uma olhada aqui. Ele atrai a todos, porque o jeito dele agir é diferente de todas as outras pessoas. O modus operandi de Cristo, ele é único na face da terra. Eu acho incrível, eu já vi pessoas bem ateus assim, falando de Cristo. Pessoas bem filosóficas falando dele. Eles falam, tem que tirar o chapéu. Nunca ninguém falou igual a esse homem. Eu tinha um professor na minha faculdade de grego, ele também era muito estudado e tudo mais, e ele falava uma coisa para nós, diz, olha, se quem escreveu esse livro não é Deus, quem escreveu esse livro deveria ser adorado, porque esse livro é incrível. Pense na cruz, pense de como nós somos nada diante de Jesus, nós não somos ninguém. Pensa como a cruz funciona em nossa vida. E aquele chamado universal. Não podemos ter medo, nem constrangimento. Ele chama a todos. Ele diz, todos eu atrairei. Todos. Talvez você se sinta incomodado ele te atrair. Talvez. Eu me lembro de pessoas que já disseram para mim, eu não vou à igreja, eu não quero, porque me atrai. A mensagem da cruz me atrai, eu não quero ser crente. Não só os judeus têm aquela a responsabilidade do Antigo Testamento, mas o cristianismo, ele é universal. Deus atrai a todos. Ele atrai a todos. Ele atrai a todos. E isso é tão forte. Não é uma atração física, é uma atração espiritual, é uma atração emocional. Olha que diz em João capítulo 20, verso 29. Disse-lhe Jesus, por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Ele atrai os que não viram. Quem já viu Jesus em corpo aqui, levante o braço. Quem já viu Jesus no seu coração aqui, levante o braço. Bem-aventurados que não viram e creram, disse Jesus. Nós não vimos Jesus no físico. Nós não vivemos há 2000 anos atrás. Talvez alguns de nós receberam um chamado, teve um sonho ou uma revelação. Mas fisicamente nós não estamos lá. Ele atrai o agir da mente no coração. É através do milagre do novo nascimento. João 12 diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você pode dizer amém? Há um poder, senão eu não posso ser filho. Tem que vir do alto, tem que mexer com a gente tem que renunciar à nossa vida, tem que renunciar a tudo aquilo que é contra o cristianismo. É poder do alto, é uma atração que tira coisas ruins da nossa vida. Gálatas disse, Paulo disse, crucificado com Cristo. Imagina isso, estamos crucificados com Ele há 2000 anos. Imagina o Márcio e a Karen, há 2000 anos lá na cruz, junto, crucificado com Ele. Imagina o Alemão, imagina a Luciana, imagina eu e você.
Lá 2000, mas eu não estava lá, pastor. Mas você está em Cristo. Eu não estava lá, pastor, mas você estava em Cristo há 2000 anos, crucificado com Cristo. Pastor, mas a minha mão não está furada, mas espiritualmente, Deus atraiu, aleluia, espiritualmente Ele tirou a sua dor, o seu pecado, Ele te tirou da mão do diabo e te levou na cruz do Calvário. Todos trairei a mim, atrairei, todos. Nós nascemos 2000 anos depois e Ele nos atrai à cruz. Nós nascemos 2000 anos depois e Jesus nos atrai à cruz. Há um poder atrativo. A Bíblia diz, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as dores levou sobre si. E Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Transgressão é ruim, iniquidade é constante. Todos nós pecamos, mas a iniquidade é o pecado repetido, repetido, repetido que marca a nossa alma. Esse é o mais difícil, porque pecado, todos nós pecamos, mas as iniquidades que cada um tem, elas são costumes familiares, geracionais. O pai bebe, o filho bebe e cai na sarjeta, e assim acontece. Esse aqui é briguento, aí o neto é briguento, o bisneto é briguento, e assim a gente vai. A nossa vida é marcada por traços da nossa personalidade. Mas na cruz do Calvário, até essas coisas são curadas por Jesus. Ele nos cura, que coisa linda. Os nossos traços geracionais, suas pisaduras, seus machucados, seu sangramento derrotou o diabo. Aleluia. Eu quero terminar com isso, um adendo para a gente pensar nisso. Ele atrai a todos, mas não obriga ninguém. João capítulo 12 diz, apesar de tudo, muitos dos principais creram nele, mas não confessavam. Creram, mas não confessavam. E a Bíblia diz, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. É uma escolha. Nós temos que saber fazer escolhas em nossa vida. Amamos mais a glória dos homens ou a glória de Deus? Somente eu e você temos o poder de decidir. Olha, pastor, eu quero amar mais a glória de Deus. Muito bem, louvado seja Deus. Olha que coisa boa. Você vai começar a ser conduzido ao caminho da cruz, dia após dia. Hoje é dia de você deixar ser atraído por Ele, dele sugar coisas ruins para a cruz. Eu queria convidar você a perder o controle. Perca o controle para Jesus. Deixa Ele falar, deixa Ele agir, deixa Ele viver em você. Paulo desistiu. Ele disse, eu estou crucificado. Paulo, e aí? Não, eu estou crucificado e Ele vive em mim. Jesus vive em mim. Que coisa linda. Que seja assim a nossa vida. João capítulo 12, 32 diz, quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Eu lembro de uma experiência, termino com ela, do evangelista Moody, quem estuda teologia acaba lembrando dele, né? É uma experiência do Moody que um senhor que era escocês, ele servia a Cristo e abandonou de servir a Cristo. E aí esse Moody chegou para ele, um evangelista famoso, e disse para ele, amigo, o que está acontecendo? Ele disse, você sabe, evangelista, né? Eu acabei caindo nas garras aí de hábitos pecaminosos e tal, e a minha vida perdeu o rumo, perdeu isso, perdeu aquilo. Ele disse, por favor, disse angustiado para Moody. Moody era muito famoso, me ajude a tomar o caminho de volta, me ajude a tomar o caminho para a glória de Deus. E aí disse que Moody olhou para ele e disse assim, olha, eu quero te dizer um segredo. O segredo ele é simples, mas é real. O evangelho, ele tem que ser tomado como um todo, senão ele não funciona na nossa vida. Se você tomar só o que te interessa, é difícil. Você tem que tomar ele como um todo. Na hora que é bom para nós, ótimo. Na hora que não é bom para nós, ótimo também. Na hora que a gente quer pegar a palavra de Deus como os salmos que nos falam de vitórias, glória a Deus, mas também temos que pegar os momentos em que a gente tem que evangelizar uma pessoa. Temos que pegar também na Bíblia aquilo que ele fala, ide por todo mundo e pregar o evangelho. A gente tem que pegar, por exemplo, ir para aquele vizinho que você acha que não merece a salvação. De jeito nenhum, este não merece. Já escutei isso de pessoas.
este vizinho não merece a salvação. Ele diz, mas nenhum de nós merece. E nós temos que tomar o evangelho como um todo. Quando a gente toma o evangelho como um todo em nossa vida, é uma bênção. Porque ele vai nos corrigir, vai nos ajudar, vai nos fortalecer. Por isso que Paulo falou isso. Já estou crucificado com Cristo. E agora não mais vivo eu, mas Cristo que vive em mim. Que seja assim na vida de todos nós. Vamos ficar de pé.